noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, verso 21. Capítulo 30, verso 21. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito de como ouvir a voz de Deus. Com certeza todos nós já ouvimos Deus falar conosco de alguma maneira, de alguma forma. Deus está o tempo todo falando conosco. E nesse texto fala que toda vez que a gente se desviar do caminho de Deus, seja para um lado, seja para o outro, sempre haverá uma voz por detrás de nós dizendo: olha, esse é o caminho, anda nele. Você desviou para a direita, vai ter uma voz, esse é o caminho. Você desviou para a esquerda, vai ter uma voz, esse é o caminho. Deus estará sempre nos mostrando o caminho. Deus estará sempre falando conosco a respeito da onde nós temos que andar. Agora, ouvir a voz de Deus, entender que é Deus que está falando, é muito importante, e nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos perceber o que é a voz de Deus falando conosco. Pastor, mas Deus, a gente ouve Deus falando de forma audível: olha, esse é o caminho, andai por ele. Olha, esse é o caminho, meu querido, você está no caminho errado, venha para o caminho certo. Dificilmente, ou a maioria das vezes, não será dessa forma, mas nós vamos falar disso adiante. Deixa eu contar uma história para vocês. Por volta de 2010, 2011, quando eu estava no seminário, nós fomos fazer um prático lá em Barretos, na festa do peão. Se você já foi lá na festa do peão, você sabe que é uma doideira, uma loucura, é muito barulho. E nós ficamos 10 dias acampados junto com a organização missionária da Jocum. E o nosso acampamento era encostado ao acampamento dos solteiros. Então, lá no acampamento dos solteiros, podia levar carro de som, podia levar aquelas caixas de som, né? Podia fazer aquela bagunça. E tinha uma carreta, uma caminhonete, com um paredão de som que dava mais ou menos mais alto que esse teto, que devia dar uns 4 metros de altura. E naquela época, a música que estava bombando era aquela do Gustavo Lima, se eu não me engano, Tchê Tchererê Tchê Tchê. Independente disso, do que estava acontecendo ali, a gente estava acampado ali, e todo dia de manhã nós tínhamos que fazer o devocional. O que é o devocional? É a leitura da Bíblia, é o tempo de oração com Deus, é o tempo de relacionamento com Deus. Então nós acordávamos cedo, tinha que abrir a Bíblia e ler a Bíblia, ouvindo essas músicas, todo esse barulho. E o barulho acabava por volta das 5 horas da manhã, e já às 6h30 o povo já começava a acordar e já fazer barulho de novo, e a gente tinha que ler a Bíblia com esse barulho, com essa música, com esse som. Nós tínhamos que, através da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus queria falar conosco naquele dia. Então, só para a gente entender que em meio a muitos barulhos, em meio a muitos sons que nós ouvimos no dia a dia, nós precisamos nos atentar à voz de Deus, àquilo que Deus quer falar conosco.
Às vezes nós chegamos num lugar como esse e dissemos: Deus, fala comigo, não é? Deus fala ao meu coração, Deus conversa comigo, né? E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai falar com você. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Deus está aqui, né? Onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Ele está aqui, tá joia? Só para a gente ter ideia, a palavra ouvir, ou ouvidos, ou que tem a ver com audição, na Bíblia, aparece mais de 1.500 vezes. Por mais de 1.500 vezes, nós lemos ali a respeito de ouvir. Então, para a gente ver o quanto é importante essa questão de nós estarmos atentos àquilo que Deus quer falar com a gente. Em primeiro lugar, é importante a gente saber o quê? Que o homem, ele é corpo, alma e espírito, certo? Ou melhor, o homem, ele é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então o homem, ele é espírito, alma e corpo. E Deus, o que Deus é? Você sabe o que Deus é? Deus é espírito. João 4:23 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Ora, por que eu inverti? Eu comecei dizendo que o homem é corpo, mas depois eu inverti e comecei dizendo que o homem é espírito. Porque se Deus é espírito, se Deus criou todas as coisas, se Ele é o Pai da eternidade, se Ele é aquele que nunca foi criado, mas criou todas as coisas, e Ele é espírito, então a pessoa que está do seu lado, a cadeira que está aí, tudo isso aqui que nós estamos vendo que é natural, veio depois daquilo que é espiritual. Amém? Então, se Deus é espírito, primeiro existiu, primeiro veio à existência aquilo que é espiritual. Por isso eu quero falar para você que está aqui nessa noite: o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Então, nós somos espírito, alma e corpo. Em Efésios 3,16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito, ao Espírito Santo, na onde? No homem interior. Paulo está falando aqui, o desejo dele é que nós, eu e você, a igreja de Jesus Cristo, sejamos fortalecidos aonde? No físico? Não. Na alma? Também não. Mas no espírito. Efésios 3,16. O que nós aprendemos aqui num lugar como esse, no culto? O que nós aprendemos quando lemos a Bíblia? O que nós aprendemos quando nós oramos? O que acontece conosco quando a gente louva a Deus? Quando a gente coloca aquela música no celular e começa a louvar a Deus? Que a edificação, a força, o fortalecimento de Deus vem em nós, aonde? No Espírito, no nosso Espírito, no nosso homem interior. Por isso você que está começando a ler a Bíblia e diz assim: eu não entendo, não estou entendendo nada, eu vou parar de ler. Deixa eu te falar uma coisa: o filho da paloma, né? O filho da paloma, quando ele tem fome, ele quer leite, e ele bebe leite, e o leite o satisfaz, o leite mata a fome dele. Mas se você olhar para ele ali, você acha que ele entende o que é leite? Faz assim com a cabeça ou faz assim? Ele entende ou não? Não entende. Mas ele para de comer? Ele para de beber o leitinho dele? Não. Da mesma forma é a Bíblia. A Bíblia é alimento para nós, para onde? Para o nosso espírito.
E mesmo que eu não entenda na mente, na alma, no intelecto, na razão, no sentimento, o meu espírito está sendo alimentado, o meu espírito está sendo fortalecido, o meu espírito está crescendo, está sendo desenvolvido. Vocês estão entendendo? Amém? Então, aonde acontece a edificação é no nosso espírito. Então, Deus vai falar de que forma? De que forma nós vamos ouvir a voz de Deus? Na maioria das vezes, no nosso espírito, né? E aí o nosso espírito vai comunicar com a minha consciência, com o meu intelecto. Então o Espírito Santo, agora ele passa a habitar em mim. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confessei o Senhor como o meu Salvador, o meu Deus. E agora o Espírito Santo passa a habitar em mim. E agora o Deus Espírito Santo, ele fala comigo aonde? No meu espírito. E o meu espírito vai falar à minha consciência, que é a minha mente. O meu espírito vai comunicar com a minha mente. Você vai fazer alguma coisa errada, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar no seu espírito, e o seu espírito vai falar na sua mente, e você vai decidir se vai fazer a coisa errada ou não. A decisão é sua, a decisão é nossa. Deus não nos força, Deus não nos proíbe, Ele só nos adverte. Isso não é lícito. Você pode fazer, mas não é legal fazer. Você pode fazer, mas não vai ser bom para você fazer. Mas você pode fazer. E o Espírito, a voz de Deus, está se comunicando com você. Amém, meus irmãos? Em Provérbios 20, 27, diz assim: a consciência investiga o íntimo do homem para convencê-lo do pecado. Olha só. Então, aonde que nós somos convencidos do pecado? No nosso íntimo. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Quais são as formas de Deus falar? Quais são as formas de Deus se comunicar? Deixa eu ler algo para vocês. A voz humana é muito boa para um propósito: comunicação verbal. Por isso, temos a tendência de pensar na voz de Deus nesse mesmo sentido. Por isso que eu comecei aqui dizendo, quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, nós pensamos: meu filho, obedece a minha voz, faz a minha vontade. E na maioria das vezes não é assim. Porque nós somos humanos e Deus é Deus. Então Ele tem outras formas de fazer, além do que a gente imagina. Então Deus fala de forma audível, com certeza Ele fala. Mas essa é uma parte muito pequena da sua extensão vocal. A capacidade que Ele tem de falar vai muito além da nossa de ouvir pelos ouvidos. O que vemos hoje, Ele um dia disse, né? Então, só para a gente entender um pouquinho dessa parte final, o que vemos hoje, Ele um dia disse, lá no princípio, como tudo começou. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Então, como podemos ouvir a voz de Deus? Um culto como esse. Deus está falando, Deus está se comunicando, Deus está falando com a igreja, porque o pastor está falando, não, porque a palavra dele está sendo pregada. Tudo bem? Então Deus fala através da Bíblia, através da sua palavra. Deus fala através da oração. Você está lá orando e Deus pode falar com você. Deus fala com nós através do louvor. Enquanto nós adoramos a Deus, Deus fala conosco. Deus fala conosco através de sonhos e através de visões. Talvez você já teve um sonho e foi Deus falando com você. Talvez você estava ali meio que cochilando, meio que acordado, e teve, não sabe se um sonho, se uma visão de algo que ia acontecer na sua vida. Deus falando com você através de sinais. Que sinais são esses? Qualquer sinais. Tem gente que olha para as nuvens
E Deus fala com ele através das nuvens, sinais de Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus que a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus para arrebatar a igreja, seria de que forma? Estaria acontecendo da mesma forma que quando a figueira, quando a mangueira, vamos falar da mangueira aqui, né? Que é mais comum para nós. A mangueira, quando a gente sabe que ela vai dar manga, ela começa a dar florzinha, né? Está na época de manga. O que começa a acontecer? Começa a dar sinal. Qual é o sinal? A florzinha, ela fica toda florida, a mangueira. E daqui a pouco começa a nascer as manguinhas e vira o fruto completo. Então Jesus fala que da mesma forma que nós podemos observar os sinais da natureza, da mesma forma iria acontecer com a volta de Jesus Cristo, né? Então nós vemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo. O amor de muitos se esfriaria, a maldade na terra se multiplicaria, o conhecimento, a busca acelerada pelo conhecimento aumentaria. Então tudo isso são sinais a respeito da volta de Jesus Cristo para arrebatar, para levar com ele para a eternidade aqueles que creem nele, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. Então Deus fala através de sinais. Deus fala também através de uma mula, né? Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que Balaão, querendo fazer algo que Deus não aprovava, Deus usou a própria mula dele, né? A própria mula dele para falar com ele, para dizer não faça isso, para o impedir de fazer aquilo que não agradava a Deus. Então Deus se comunica de várias formas. Deus, ele fala conosco de várias formas. Agora nós precisamos nos atentar à voz de Deus. E hoje está propício. Hoje está propício, Rodrigão. Hoje está propício, porque é isso que acontece. Nós acordamos pela manhã e começamos a fazer os deveres diários, e acontece muitos barulhos à nossa volta, muitos ruídos à nossa volta, mas nós temos que estar atento ao ruído de Deus, à voz de Deus, aquilo que Ele quer para nós, nos desconcentrar dos ruídos à nossa volta e nos concentrar na voz de Deus. Amém, queridos? E outra, para saber que é Deus que está falando, eu preciso conhecer a voz de Deus. Olha só, se eu não conheço Lucas, e ele no meio de uma multidão está falando comigo, de longe, eu não estou vendo ele, mas ele está falando comigo, e eu até ouço a voz dele, mas eu não conheço ele, eu não vou saber que é ele que está falando comigo. Lá no seminário também, nós tivemos um treinamento, onde vendaram os nossos olhos, fizeram um caminho, tipo um campo minado, e tinha várias pessoas de uma equipe atrapalhando a gente de ouvir a voz da nossa equipe para fazer a coisa certa. Então quem não pisasse na mina venceria a prova. Então, com os olhos tapados, nós íamos sendo guiados pela equipe, tendo que nos atentar à voz da nossa equipe, desconcentrar do ruído, do barulho que a outra equipe estava fazendo para atrapalhar, para ter sucesso ali naquela prova. Da mesma forma, nós precisamos fazer com Deus. Ali naquela prova, naquele treinamento, eu sabia quem era da minha equipe, eu conhecia a voz dos meus companheiros, eu sabia quem era que estava falando comigo. Então eu esqueci, desconcentrei das vozes da equipe adversária e fui ouvindo a voz dos meus parceiros, dos meus companheiros, mesmo com o olho fechado, porque eu conhecia a voz deles. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. A voz de Deus tem que ser familiar para nós. E como que nós fazemos isso? Tendo amizade com Deus. Quem aqui tem colegas na rua? Quem aqui tem conhecidos? Quem aqui tem amigos? Todos nós, certo?
você conhece a voz da pessoa. Quando um amigo seu, um parente seu próximo, liga para você, mesmo que esteja lá o telefone com o registro do número apagado, pela voz você sabe quem é que está falando com você. Você, pela voz, reconhece a voz da pessoa, porque você tem relacionamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa não é estranha para você. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. A voz de Deus precisa ser familiar para você. Você precisa conhecer a voz de Deus, se relacionando com Deus, falando com Deus. Você começa a falar com Deus. Hoje você ouve a voz de Deus, amanhã você ouve a voz de Deus lá no sábado, nas 24 horas de louvor e adoração, de intercessão. Você ouve a voz de Deus no culto de domingo, você ouve a voz de Deus na oração da segunda-feira, você ouve a voz de Deus no culto de quarta, você ouve a voz de Deus. Pronto, a voz de Deus começa a ficar familiar. Opa, peraí, Deus está falando. Deus está falando comigo. Eu conheço esse sinal, eu conheço isso. E aí nós vamos ficando familiarizados com a voz de Deus. Isaías 53:1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. A importância de ouvir a pregação da palavra, a importância de ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Meus irmãos, presta bem atenção. Existe algo que Deus já disse. Deus já disse, que é a palavra de Deus. Então, de forma geral, você já pode caminhar segundo aquilo que Deus já disse. Se você abrir a Bíblia lá em João 14, verso 6, você vai ver assim, ó: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Já está dito isso. Então, de modo geral, todos os seres humanos já têm uma bússola, já tem um norte, de forma geral. Agora tem a voz de Deus de forma específica, individual para cada um de nós. Aquilo que Deus fala comigo e com você, aquilo que Deus quer que eu e você faça de forma específica, de forma individual. Tudo bem? De forma individual, Deus fala conosco. Deus fala, ó, querido, Deus fala, ó, não vai por esse caminho. Deus fala, não tem essas amizades. Deus fala, ó, cuidado com isso no seu trabalho. Isso é específico. Deus fala, ó, tem um chamado para você. Eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você cumprir. Quer ver um exemplo? Quem já ouviu falar do profeta Jonas? Jonas, que ele é engolido por um grande peixe, porque ele não queria obedecer o chamado de Deus, teimando com Deus. Ao invés de ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis, e ele pega um navio, e nesse navio começa uma tempestade muito grande, de alto mar, e após todos fazerem tudo que era possível para diminuir ali a turbulência no navio, pegam Jonas, descobrem que ele estava ali no navio e jogam ele no mar, e vem um grande peixe, o engole, e por 3 dias ele fica dentro da barriga do peixe, e depois o peixe solta ele, e ele para na beira de uma praia, e ele entende que Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele vai para Nínive. Agora, presta bem atenção, que milagre, que coisa grandiosa que aconteceu na vida de Jonas. Mas uma coisa que eu percebi estudando essa palavra, sabe o que é? Para Deus fazer algo tão grandioso, tão miraculoso, a ponto de Jesus usar essa história para falar com os fariseus aqui no Novo Testamento, o que Deus faz com Jonas é porque Deus sabia quem era o povo de Nínive. O que Deus faz com o profeta Jonas é porque Deus conhecia o coração do povo de Nínive,
que apesar de os ninivitas serem rebeldes, serem desobedientes a Deus, se chegasse ali um profeta e dissesse para eles: se convertam, senão vocês serão destruídos, eles se converteriam. E a Bíblia fala que a conversão deles foi tão radical, quando eles ouviram a voz de Deus, que até os animais eles colocaram para jejuar. Os gados jejuaram. Por 3 dias eles fizeram jejum. E quando eles ouviram a voz de Deus, foi tão impactante na vida deles, que eles ficaram mais de 100 anos andando no caminho do Senhor. Uma geração inteira foi alcançada, foi salva, porque Jonas pregou a palavra de Deus para eles. Deus conhecia o coração daquele povo. Depois de 130 anos, Nínive se perdeu dos caminhos do Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, e então veio a ser destruída. Mas Deus sabia que tinha uma geração ali, que embora rebelde, embora distante, se ouvisse a pregação, se converteria de forma tão impactante, que uma geração toda se renderia, seria salva. Amém, meus irmãos? A importância de ouvir o que Deus está falando para você, o que Deus quer fazer na sua vida, vai começar com Ele falando com você. De que forma? Dessas variadas formas que nós falamos aqui. Ouvir a voz de Deus é só o começo daquilo que Deus quer realizar em você, daquilo que Deus quer realizar em nós. Gênesis capítulo 1, agora voltando lá atrás, onde eu disse que tudo aquilo que vemos hoje, Deus um dia disse. Tudo que você vê hoje, Deus um dia disse. Gênesis 1 ao 3 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Verso 3: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo que vemos hoje é porque Deus disse lá atrás. Tudo que vemos hoje é porque Deus falou no princípio. Tudo começou através da voz de Deus. Através de Deus, através da voz de Deus, se começou todas as coisas. Teve início todas as coisas. Então é muito importante, meus irmãos, você entender algo. Se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus quer realizar algo na sua vida. Não é por acaso que nós estamos aqui num salão, com música, com a palavra de Deus, todo mundo sentadinho, ouvindo a pregação, para ir embora daqui e esquecer de tudo, esquecer da vida, chegar o fim de semana logo, eu me divertir e voltar segunda-feira. Não! Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Deus não faz nada por acaso, em tudo Deus tem um propósito. Simples, essa cadeira que você está sentado tem um propósito, de fazer você descansar, se sentir bem, enquanto ouve uma pregação, uma palestra. Deus tem propósitos em todas as coisas, até as crianças, hoje, se manifestando a respeito da palavra que nós estamos pregando, para que fique marcado, gravado no seu coração. Vocês estão entendendo? Então, se você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, é porque Deus quer realizar algo através de você. Ah, mas o que, pastor? Eu não sei, mas Ele é poderoso para fazer, independente de nós, de quem nós somos, da nossa capacidade. Eu já falei isso aqui. Independente do que nós podemos fazer naturalmente, se nós ouvirmos a sua voz e nos dispormos para caminhar segundo aquilo que Ele está nos falando, Ele pode fazer, sabe o que? Uma arca para guardar
todos os animais do dilúvio, como ele fez com Noé. Deus falou para Noé: faça uma arca, porque eu vou mandar chuva, tanta chuva, que vai inundar a terra. Faça uma arca para colocar você e sua família. Chame quem quiser entrar na arca. Coloque todos os animais. E o que aconteceu? Meu irmão, nunca havia chovido. Talvez Noé teve que perguntar para Deus o que significa chuva, porque ainda não havia chovido na terra. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, ele se posicionou diante da voz de Deus. E o que aconteceu? Deus trouxe o dilúvio, trouxe um novo começo para a terra, para aqueles tempos, através da vida de Noé, através da família de Noé. O que Deus quer fazer através de você? Você quer saber ou não? Fique atento à voz de Deus, ouça a voz de Deus, diminua todos os ruídos à sua volta, diminua todos os barulhos, todas as vozes à sua volta. Não faça como Eva, que ouviu a serpente dizendo: olha, pode comer desse fruto, dessa árvore, que não vai acontecer nada. Deus disse que se você comer de qualquer fruto você morreria. Não, era só dessa árvore. Não, certamente você não vai morrer. E ela ouviu a voz da serpente, ela ouviu a voz do diabo. E o que aconteceu? O pecado entrou na terra. Então, ouvindo a voz de Deus, nós precisamos abaixar o volume das outras vozes. Vocês estão entendendo? Tudo bem? Deus fala comigo e com você todos os dias. E Ele, quando a gente ouve Ele, não é porque Ele está gritando, mas é porque nós estamos nos inclinando à voz dEle. É porque nós estamos nos atentando à voz dEle. Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, Abraão, sai do meio da sua família, sai do conforto da sua casa, Abraão, vai fazer a minha obra, porque grande é a obra que eu tenho para fazer na sua vida. O que Abraão fez, meus irmãos? Abraão ouviu a voz de Deus, saiu do conforto, saiu do comodismo, se posicionou diante de Deus. E que hoje ele é chamado o quê? De pai da fé, porque ele ouviu a voz de Deus. Hoje Deus está falando com você. Você vai ouvir a voz de Deus? Nós vamos ouvir a voz de Deus? Essa mensagem começou com a minha esposa dizendo a respeito de alguém que perguntou para ela como era ouvir a voz de Deus. Há umas 3 semanas atrás. E aquilo entrou dentro de mim e eu fiquei pensando, até que ganhou forma e nós estamos aqui hoje. Sabe por quê, queridos? Deus falou comigo através da voz da minha esposa. Porque Deus fala. Deus fala, Adriano. A pergunta é: nós estamos atentos, preocupados, nos importando com a voz de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: se você se importar com a voz de Deus, se você se atentar à voz de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida é uma coisa grandiosa, maravilhosa. E eu não posso dizer aqui que eu sei o que Ele vai fazer, porque eu não sei. E eu digo que é grande e maravilhoso, porque tudo que Ele faz é grande e maravilhoso. A obra de Deus é maravilhosa. Eu digo que é grande e maravilhoso porque eu sei que Ele faz, se você se atentar à voz dEle, se você se dispuser a ouvi-lo. Abraão ouviu a voz de Deus, se dispôs. Jesus disse aos apóstolos: ide, vão por toda a terra, pregue o evangelho, ensine, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça discípulos de todas as nações. O que eles fizeram? Eles ouviram Jesus falando com eles, e eles se posicionaram, e eles foram fazer a obra. Qual é o resultado? Você e eu aqui hoje, há mais de 2000 anos atrás.
O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você nessa noite? Se Ele falou com você, é porque Ele quer realizar algo em você. Todos necessitamos encontrar a nossa voz, a mensagem única que Deus deseja transmitir por meio da nossa vida. Mas descobrir essa voz começa por ouvir a voz de Deus. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposta a ouvir aquilo que Deus quer falar para você? Primeira Samuel capítulo 3 no verso 9. Por 3 vezes, não me recordo agora, o pequeno Samuel, dormindo, ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Ele acorda assustado com aquela voz, vai até o seu senhor, o sacerdote Eli, e ele pergunta para Eli se ele havia o chamado. Uma vez, 2 vezes, na terceira vez, o sacerdote entendeu e disse para ele: Samuel, se você ouvir de novo, diga assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser que Deus faça aquilo que Ele está no coração dEle, na sua vida, você vai andar dizendo: fala, Senhor, a tua serva ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu queria que você ficasse de pé, para nós encerrarmos, para nós orarmos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. É mais simples do que pensamos. É mais parecido com um sussurro do que com um trovão. A diferença será feita toda a diferença quando nós nos atentarmos à sua voz, quando nós inclinarmos a voz de Deus, aquilo que Ele quer dizer. E Ele diz não só de maneira audível, mas Ele diz através de um sentimento no coração. Ele diz através de um sinal nas nuvens, de um sinal na natureza. Ele diz através de uma visão, de um sonho. Ele diz através da sua palavra. Quando você está lendo a Bíblia e um versículo parece ganhar um salto, um relevo, parece ele ficar grifado. Deus fala com você e comigo de várias formas. Quando nós dissermos para Ele: fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te ouvir, eu estou aqui quieto, concentrado, atento à tua voz. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, porque é através da tua voz que tudo começa. É através da tua voz que tudo começa. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando eu ouço isso, eu vou até Jesus. O que começa? Começa o alívio, começa o fardo ficar leve, começa a transformação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, você só pode ir ao Pai se for através de mim. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Quando eu ouço essa voz, eu começo a entrar no caminho de Deus, ouvir a palavra de Deus, me relacionar com Deus. Tudo
começa através da voz de Deus. Que haja luz, e houve luz.